Dentre tantas maneiras de começar me apresentando aqui para vocês, eu escolhi exatamente esse vídeo. Extremamente comprometedor, né? Porque é uma exposição, você cantar, ainda mais não ter oportunidade de falar, oi, gente, né? Bom dia, estou aqui com vocês, mas simplesmente lançar o vídeo. Eu escolhi esse vídeo porque ele faz muito sentido para mim, ele representa bastante aquilo que eu sou, aquilo que eu acredito, aquilo que eu valorizo enquanto pessoa e enquanto profissional, né? Então, não é à toa que esse vídeo está aqui para a gente e também por um principal motivo. Ele representa aquilo que eu vou contar para vocês ao longo da minha apresentação aqui, até o final, que é um resultado, uma materialização de um inconformismo construtivo coletivo. Eu sou, de fato, uma inconformista construtiva, que acredita na arte, que é apaixonada por isso, apaixonada por desenvolver pessoas, e é por isso que eu estou aqui hoje com vocês. E aí eu quero fazer uma pergunta a respeito desse filme aqui. Levanta a mão quem já assistiu Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Já vi aqui. Muito bem. Esse filme é interessante porque existe um grupo de pessoas que ama o filme e outros que odeiam esse filme. Eu faço parte do grupo que ama o filme, mas não é por qualquer motivo. É simplesmente pelo fato do que esse filme me faz relembrar e acessar, né, diversos insights a respeito do processo de aprendizagem. De fato, a aprendizagem acontece assim para mim. Né? Gustavo e tantos outros palestrantes, e agora também Lina trouxe isso, né, sobre a gente se conectar com várias esferas, vários conhecimentos, vários saberes. A aprendizagem é assim para mim, é tudo ao mesmo tempo e em todo lugar. E eu quero começar contando e explicando por que a aprendizagem é assim para mim, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, falando aqui da minha ousadia em criar uma colônia de férias, um período de férias da escola. Sim, lá no Rio de Janeiro, quando eu morava lá, a gente entrava no período de férias e, de repente, eu tive o interesse de todas as férias, no condomínio que eu morava no Rio, montar uma colônia. Então, eu era uma criança, ensinando outras crianças, reunindo outras crianças e até falando com os pais dessas crianças a respeito dessa colônia de férias. Porque eu gostava de ensinar, eu gostava de me apresentar, eu gostava de fazer conexões. Então, imagina, eu não me contentava com aquilo que eu escutava na sala de aula. Então, para mim, era muito de, deixa eu ver como é que é. Essa foto aqui, eu estou num passeio científico lá na escola no Rio, explorando um elevador que você faz, puxa a corda e ele sobe, né? E eu tinha muito esse interesse. Poxa, deixa eu ver, deixa eu fazer, deixa eu testar, deixa eu perguntar. Quem aqui lembra do Bum, 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 Castelo Rá-Tim-Bum, do Zequinha dos Porquês, lembra, né? Pois bem. Então, era por quê? Por quê? Por quê? Eu sempre gostei de fazer isso, de perguntar. Perguntar, entender, questionar. Eu não me contentava com porque sim, Zequinha. Pois é. Porque sim, não. Só que, interessante, essa liberdade toda, esse jeito da gente questionar e se expor, muitas das vezes acaba levando a situações em que Carol muito bem trouxe em uma das palestras aqui com a gente, já participei de 3 movimentos que eu a conheci e hoje estava aqui novamente acessando o seu conhecimento ontem, sobre algumas pequenas... Na escola, eu gostava muito de perguntar, e eu perguntava mesmo, mas por que, professor? Por que, professora? Por quê? Por quê? Deixa eu entender. E meus colegas na sala de aula começaram a criar uma musiquinha, ou então uma fala que me diminuía, né? Dai, Lidiane, tac, 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 tac. Tem alguém em casa? Toda vez que eu perguntava alguma coisa na sala de aula. Então, geralmente era assim, né? As pessoas não gostavam tanto. E aí, claro, naquela época eu não entendi isso muito bem, mas meio que a gente consegue compreender que um pouco que a curiosidade incomoda, né? Porque gera um esforço. Você quer explorar e tentar entender mais profundamente as coisas. Olha só como a gente acaba limitando com as nossas falas e comportamentos, muitas vezes a gente nem percebe. Bora completar essa frase aqui. A curiosidade matou. Isso, o pessoal lá falou, matou o gato. Como é que é matar, gente? Veja, a curiosidade matou o gato. Como é que a gente associa a curiosidade à morte? Está estranho. E aí eu fico pensando, nossa, será que às vezes a gente também não está fazendo isso, criando armadilhas no nosso dia a dia, conosco e também com outras pessoas? Talvez a gente esteja matando a curiosidade, matando muitos gatos por aí, né? Com nossas falas, com nossos comportamentos, com nossa falta de interesse genuíno de aumentar o nosso repertório de vida.
Quando a gente fala de conexão, e você falou muito bem, Lina, não é só um acúmulo, mas é a contemplação disso, né? É você ter interesse em entender, em explorar esse conteúdo, essa nova história. E aí a gente se percebe muitas vezes do entorno tentando impedir que a gente seja livre. Porque a curiosidade está relacionada à liberdade. Então, é o entorno, muitas vezes, tentando impedir a gente de ser livre. E esse entorno são feitos por pessoas, e nós estamos nesse entorno também, né? A curiosidade, então, ela acaba por gerar um movimento. Toda vez que você é curioso sobre algo, ou curiosa sobre algo, você pode e deve fazer algo a respeito disso. Então, a curiosidade nos movimenta a sair de um ponto para outro. E pode ser até um ponto muito melhor, né? Então, existe também, apesar do entorno, tentando diminuir a nossa capacidade de ser livre, de questionar, de perguntar, de se expor, de se explorar. Existe também um entorno nos ajudando a ser cada vez mais livre. Então, não é apenas um retorno da sociedade, ou das pessoas, e da gente que faz parte disso, tentando diminuir a liberdade, a capacidade criativa que a gente tem, mas também de nos ajudar a acessar esses novos saberes. E aí, ao longo da minha vida, eu fui acessando isso. Eu chamo de essa soma de histórias e novos saberes por aí. Eu ativei e ativo a minha curiosidade com minha mãe, meu pai, meu marido, meu irmão, meus amigos, com a minha formação acadêmica, com as minhas formações complementares, assistindo filme, assistindo séries. Eu adoro séries coreanas, adoro, desde 2013 que eu assisto série coreana. Então, adoro isso e aprendo com isso também. Acessando, ativando a minha curiosidade também com as minhas apresentações artísticas por aí. Eu gosto de cantar, gosto de tocar piano, eu gosto de fazer isso e aprendo com isso. Ativo a minha curiosidade participando de congressos, palestras, cursos. Ativo a minha curiosidade também com a minha equipe, que inclusive está aqui. Por favor, equipe, fique de pé. Muito bem, isso do nada. Está aqui, palmas, por favor, para a minha equipe. O quanto que essa curiosidade que a gente está falando muito bem, ela gera e demanda da gente um esforço. Porque é um esforço você ouvir algo a respeito, você está aqui no congresso, você está ouvindo uma série de ideias, e fazer alguma coisa a respeito disso. Isso é um esforço. Você pensar mais, você investigar mais, você querer explorar mais. Isso é tudo esforço. Não há esforço quando você, ok, estou entendendo, ponto. Não. Fazer algo a respeito é um esforço, e curiosidade gera movimento. E esse esforço eu chamo de inconformismo construtivo. É um valor que eu carrego, que eu aprendi desde a minha experiência prestando serviço para a Solar Coca-Cola, e lá eles têm esse valor. Tinha na época, não sei ainda se tem, eu ainda não acompanho 100% a empresa, mas isso mexeu comigo. Vejo um valor de uma organização, mexeu comigo. Eu falei, caramba, eu acredito nisso, é isso. Eu sou assim, e eu quero falar mais sobre isso. E é por isso que esse inconformismo construtivo está na minha vida todos os dias, todos os dias. Sabe aquele movimento que às vezes a gente faz de, poxa, não gosto, não acho legal, que absurdo, como é que a pessoa faz isso, como é que a pessoa faz aquilo? Inadmissível. O inconformismo construtivo me ajuda a entender todos os dias que toda reclamação é um convite à ação. Veja, reclamação, você está clamando por uma ação. E às vezes você espera que essa ação venha da outra pessoa ou do outro. Mas a ação pode vir de você. Toda reclamação é um convite à ação. Isso, para mim, é o inconformismo construtivo. O que é que eu posso fazer a respeito disso? E melhor, o que é que eu vou fazer a respeito disso? É uma decisão consciente. É a intencionalidade que a gente está falando o tempo todo aqui, desde a quarta-feira. O que é que eu vou fazer a respeito desse novo saber que eu estou acessando? Dessa nova história que eu estou me conectando, dessas pessoas que estão aqui ao meu lado, do que eu estou aprendendo, o que eu vou fazer com isso. Então, inconformismo construtivo é sobre transformar algo para melhor, é sobre abrir sorrisos, é sobre também ressignificar histórias, há pensamentos que até então a gente tinha isso com uma mentalidade fixa e transformar isso em uma mentalidade de crescimento. Beleza, Eli, entendi. Bora para a prática? Bora. Como é que eu coloco em prática esse inconformismo construtivo? Lá na empresa a gente utiliza o OKR. E foi por meio dessa metodologia do OKR que a gente se uniu enquanto inconformistas construtivos e construtivas coletivos e trouxe uma perspectiva nova e diferente para esse programa chamado de Acontece na Obra. Está aqui a Natália, ela liderava esse OKR que tinha como objetivo estruturar e implementar o Acontece na Obra em 3 obras piloto até junho.
O pessoal que estava da época sabe que a gente não foi só em 3 obras, né? Foram em todas as obras. A gente queria fazer mais, então a gente não se limitou a apenas 3 obras. Alcançamos todas as obras, desenvolvendo as pessoas, avaliando o que é que as pessoas achavam e sentiam a respeito desse que acontece na obra, porque a gente precisava ter esse retorno do nosso público. Vocês gostaram? Por quê? O que é que a gente pode fazer de diferente? O que é que a gente pode trazer de melhor? E isso foi gerando aprendizados. Além da Natália liderando, a gente tinha todo um time que fez isso acontecer. A gente não tinha um orçamento, o pessoal do time sabe, para poder fazer isso que acontece na obra, né, com câmera, com coisa profissional. Então, foi a gente mesmo. A gente pegou um roteiro, criou, colocamos nos mínimos detalhes. Aqui é para fazer, aqui é para dizer, aê! A gente criou o nosso primeiro roteiro e nós fizemos a nossa primeira gravação. Está aqui o recorte desse dia maravilhoso, mas que ficou puxado. Já no primeiro vídeo, a gente, caramba, não vai dar certo, não. A gente precisa ampliar esse inconformismo construtivo. A gente precisa ampliar esse coletivo. E foi isso que a gente fez. A gente aumentou a nossa quantidade de pessoas envolvidas em fazer o acontece na obra, em dar vida a esse inconformismo construtivo. E está aqui os 3 aprendizados ativados com esse movimento de inconformismo. Primeiro aprendizado: todo mundo no único propósito e de propósito. É intencionalidade. Estou conectada com esse propósito maior e eu quero estar nesse propósito maior. E a gente não ficou limitado apenas às pessoas da organização. Nós fizemos parceria mesmo, contratamos o fornecedor que foi alegado para nos ajudar nesse processo. O segundo aprendizado ativado é de que, se é para a obra, tem que ter obra. Então, não é só ele falando, não é só o time de RH falando, de gente de gestão, ou qualquer outra pessoa da empresa, do escritório principalmente. Tem que ter a obra falando. Eles precisam se reconhecer ali. Foi o segundo aprendizado ativado. E o terceiro é de que um roteiro bem elaborado marca. Então, fazer bem feito, fazer com qualidade, se entregar de verdade naquilo que a gente acredita ser uma grande causa. Já passamos aí mais de 1 ano com esse trabalho. Tem muita coisa ainda para ser construída, muita história para contar e construir. E a gente vai mostrando isso e vai vivendo isso a cada dia. E nessa jornada de inconformismo construtivo, a gente entende, eu entendo muito bem que vão existir erros? Sim. Frustrações? Com certeza. Alegrias? Claro. Realizações? Demais. Mas também esperança. Esperança de a gente olhar para a nossa história, valorizar o que foi construído e mudar cada vez para melhor. É a melhoria contínua. Isso é inconformismo construtivo. Saber vem de viver, aprender para mim é viver. Vamos ser inconformistas construtivos juntos? Obrigada.